Bem-vindos ao segundo take. O meu nome é António Araújo e, neste episódio, mais um dedicado a olhar o medo, junto-me a José Carlos Maltês para uma conversa com Pedro Correia sobre um dos seus subgéneros de terror favoritos, o slasher. Vamos ainda analisar um dos títulos mais emblemáticos desta corrente de cortar à faca. Sexta-feira 13, o clássico de 1980 realizado por Sean S. Cunningham. E aqui digo clássico como provocação. Já vamos discutir se é verdadeiramente um clássico ou não. Olá, José, bem disposto? Sim, embora com me levar umas facadas hoje, mas vamos a isto. E bem-vindo, Pedro, mais uma vez ao segundo take. O Pedro, que para os mais atentos tem sido o comentador oficial dos slashers aqui no segundo take, cada vez que há um Scream novo ou um Halloween. Mas Ou um tu Thanksgiving. achas que... Ou o Thanksgiving, que ainda está para estrear, exatamente. Achas que é justo dizer que o slasher é um dos subgéneros que tu mais gostas dentro do terror? Não só é justo, como também é o subgénero que eu mais gosto dentro do género de terror. Então acertei. Pronto, muito bem. Tu queres Antes de só mais, partilhar... gostava antes de avançarmos, Sim. só de agradecer o convite e dar-vos uma vez mais parabéns pelo livro que conseguiram. É um projeto que muitos querem. Ora, aí está. É um projeto que muitos sonham, poucos concretizam e ver o produto final deve ser uma alegria imensa. Lê-lo, sei que foi. Portanto, mais uma vez queria só mesmo agradecer antes de começarmos o programa e dar-vos os parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Efetivamente, este é um episódio especial dedicado a olhar o medo, como já temos feito e como vamos continuar a fazer. Na verdade, o segundo take neste momento, a sua programação está um bocado irregular, muito por causa do esforço de promoção do livro, e ele é ao mesmo tempo o culpado, mas também é, digamos, o motivo pelo qual o programa ainda existe, porque vamos fazendo estes episódios e, na verdade, não há episódios semanais, mas os que vão havendo é por causa do livro. Portanto, é ao mesmo tempo o culpado e o salvador do segundo take neste momento. Agora, nós já vamos explicar, para quem possa não conhecer o que é o Olhar o Medo, já vamos explicar o que é que vamos aqui fazer neste episódio em concreto. Mas, Pedro, tu ontem estiveste numa maratona muito apropriada para o tema que nós estamos a gravar aqui hoje. Já agora, hoje é sábado 14, o dia em que estamos a gravar. Ontem foi sexta-feira 13 e tu estiveste numa maratona precisamente do sexta-feira 13, certo? É verdade, uma mini maratona. Fui ao cinema com os amigos ver os primeiros 4 filmes. Acho que mais também não conseguiria aguentar de uma vez só. E Portanto, foi uma experiência bastante foste ver interessante. estes aqui. Exatamente. Estes. Algumas, a parte 2, 3 e 4 em 70mm. Com todo o problema de som e efeitos datados e falta de correção de cor que acarreta, mas ainda assim uma experiência que quase transportou-me para uma época que eu não vivi. Infelizmente não viste o 3 em 3D, foi não? Infelizmente não vi o 3 em 3D. Isso é que foi uma oportunidade perdida, pá. Foi sim, senhor. Ainda estou à espera do convite para ir à tua casa ver o filme com os óculos. mas sim, foi até planeado antes do convite para este programa. Mas foi uma experiência incrível. Não sei se volto a repetir tão cedo, mas foi muito bom. Muito bem, isso é que foi uma maratona mesmo, literalmente. Então, José, vou-te pedir aquela coisa do costume, que é falarmos aqui um bocadinho do olhar o medo e o que é que nos motiva a estar agora aqui uma vez por mês a falar sobre o livro, a promovê-lo, não é? E a dar a conhecer às pessoas um pouco o conteúdo. Desta vez o convidado é o Pedro, nós escolhemos o slasher, mas qual é o contexto em que isto tudo aparece? Sim, então a motivação, como tudo, em tudo na vida, não é? A motivação é o dinheiro, é óbvio. Mas, portanto, mais uma vez mostrar aqui o livro Olhar o Medo. Um livro que eu e o António Araújo fizemos, editámos em nome próprio, portanto é uma edição de autor, sem o apoio de nenhuma editora ou distribuidora, daí eu estar a falar do dinheiro, já que
fizemos nós o investimento o sucesso ou o insucesso dele vai se reverter nas nossas bolsas. Pelo menos vê-lo de volta, não é? Pois, pelo menos que não saíamos com grande prejuízo, que é para continuarmos vivos nestas aventuras. E então o que é o Olhar o Medo? O Olhar o Medo começou por ser uma coleção de textos que tanto eu como o António tínhamos escrito para os nossos vários projetos individuais e conjuntos sobre filmes de terror. Tanto eu como o António, como toda a gente que segue o Segundo Take sabe, escrevemos sobre todo o tipo, todos os géneros, todo o tipo de filmes, mas quando decidimos passar os nossos trabalhos a livro, dar-lhes o formato de livro, não fazia sentido ter uma coleção dispar de textos só porque sim, e quisemos ter um trabalho que fosse ele próprio uma viagem sobre um tema com um princípio, meio e fim, digamos assim, e o tema que nos surgiu como mais óbvio, porque tanto eu como o António tínhamos muitos textos escritos sobre ele, foi o terror. E então o que nós decidimos foi tentar dividir o terror, categorizá-lo em subgéneros. Não que queiramos fazer disto uma categorização definitiva, não é esse o nosso objetivo, nem queríamos fazer disto também um índice exaustivo do terror ou uma história completa do cinema de terror, também não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo era trazer para o meio literário, digamos assim, para a forma de livro, textos sobre cinema de terror escritos em português, coisa que não existe muito pouco escrito sobre cinema em português e muito menos ainda terror, se calhar é dos poucos livros que existe em português, e que servisse esse livro como uma porta de entrada para quem não conhece tanto o género, para mostrar também que o cinema do terror não deve ser encarado, como muita gente encara, como uma espécie de cinema alternativo, assim, aquela coisa que se vê às escondidas não se conta à família, porque para a família só podemos contar que vamos ver os filmes dos Oscars e outras coisas assim. E queríamos mostrar com este livro a diversidade e a validade dos filmes de terror, do que tem sido o cinema de terror ao longo das décadas, desde 1920, que é o filme mais antigo que aqui temos analisado, é de 1920, embora façamos referências a outros ainda mais antigos, e até aos nossos dias, passando por todos os géneros ou subgéneros que a nós nos interessam, já que o livro, também convém dizer, é uma visão pessoal, de duas pessoas, não é uma história final do cinema de terror, mas sim a forma como eu e o António vemos o cinema de terror, aquilo que nos diz alguma coisa, aquilo de que queremos falar, é a nossa visão pessoal, e que servisse com essa diversidade, com tanto a nível de cinematografias, que estão muitos países aqui representados, de subgéneros, como já dissemos, e nós dividimos o cinema de terror para este livro em 14 subgéneros, como também em termos de forma, estilo, de idade, de 1920, como eu já disse, a 2020 temos filmes aqui representados. Por cada um desses 14 capítulos analisamos ou mostramos a análise de 6 filmes que são sempre precedidos por uma introdução sobre o que é para nós esse subgénero e como é que nós o definimos e porque é que ele está no livro assim, e finalmente sucedido por uma lista de filmes que serão sugestões alternativas para quem gosta desse subgénero e quer explorar mais. Alternativas ou complementares, não é? Complementares, exatamente. Sim. Além disso, temos ainda alguns seis ensaios, chamamos assim, sobre temas ligados ao cinema de terror que não estão necessariamente cobertos nesses subgéneros. Certo. Incluindo, por exemplo, o 3D, não é? Ainda agora como o 3D que agora falámos. O Sexta-feira 13. E ainda andámos a fazer umas brincadeiras com os óculos 3D, ainda pensámos em incluir isso de alguma forma, umas fotos nossas no livro, mas depois não chegou a acontecer. É verdade, ainda houve essa ideia, ainda flutuou por aí, sim. E pronto, e dizer então, para terminar, que o livro que se compõe, se calhar, sei lá, por 70% de textos que nós já tínhamos escrito para, neste caso, o meu blog, A Janela Encantada, o segundo take do António, a Take Cinema Magazine, onde os dois colaborámos, etc. E o resto do material original que nós escrevemos propositadamente para o livro, para poder compor nos vários passos em que nós o queríamos composto. Sim. Eu gostava de complementar isto com 2 comentários. O primeiro acho que é a altura ideal para, se alguém ficou interessado, pode imediatamente ir a segundotake.com/olhar o medo
e pode adquirir o livro diretamente aos autores. Ou então também podem procurar outros sítios mais tradicionais, nomeadamente a FNAC, tanto online como nas lojas físicas, a Linha de Sombra, a Snob, está-me aqui a escapar alguma, não é? Ler Devagar e a Ler Escriba, em Devagar, Almada. As pronto. outras em Lisboa. Portanto, poderão encontrar o livro nestes sítios. Outra coisa, é curioso que, como tu disseste, isto são visões pessoais, não é uma história do terror, mas é curioso que para o tema, para o subgénero que o Pedro escolheu, o Pedro decidiu escrever aqui no nosso programa de gravação de Jason, e eu cada vez que olho estou tentado a chamá-lo de Jason e ele é Pedro. Curiosamente, para o slasher que o Pedro escolheu, nós acabamos por traçar aqui quase mesmo uma visão histórica desde aquilo que poderá ser o avô do género, que é o Psico, do Alfred Hitchcock, até àquilo que seria, pelo menos na minha opinião, e isto é controverso, e ainda gostava de falar convosco sobre isto, um dos pregos no caixão do género, que é o Gritos, do Wes Craven. Pelo meio, falamos de Férias Assombradas, que é o título português para Black Christmas, Regresso do Mal, que vocês poderão não saber o que é, mas trata-se do título em português de Halloween, do John Carpenter. Obviamente o Sexta-feira 13, de que vamos falar aqui hoje, o Pesadelo em Elm Street e o Gritos para terminar. Portanto, parece-me que é uma visão bastante canónica até, ao contrário, se calhar, de outros capítulos em que nós temos algumas escolhas talvez mais surpreendentes. Aqui parece uma escolha talvez canónica. Mas então eu devolvi a palavra ao nosso convidado só para nos falar um pouco de o que é que o atrai neste género do slasher e se concorda, eu acho que até sei a resposta, mas se concorda com esta visão de que o slasher foi um fenómeno que se resumiu ali aos anos 80 e que já está praticamente morto e enterrado, ou se consideras, Pedro, que o género continua vivo. Ok, então vamos por partes. O que é que me atraiu ao slasher? Eu acho que, como qualquer viagem ou processo de descoberta de cinema e dos seus géneros, resume-se tudo ao que é que apareceu primeiro. E embora eu tenha tido muita exposição a John Carpenter através do meu pai quando tinha 8 anos, se calhar não demasiado cedo, o que é certo é que o Halloween nunca figurou. Portanto, tivemos o Veio do Outro Mundo, o The Thing, não é? E outros títulos do John Carpenter, mas nunca o Halloween ou o Regresso do Mal. E portanto, digamos que os meus pais não são fãs de slashers, embora sejam fãs de cinema, e então foi algo que foi um processo de descoberta individual. E como tal, digamos que foi isso que me marcou, e talvez pelo o potencial criativo que às vezes é ignorado ou não é tão reconhecido dentro do género e dos diversos títulos, é o que me continua a atrair. Relativamente ao período áureo ou melhor, à durabilidade do género do slasher, e depois vou elaborar um pouco relativamente ao papel do Sexta-feira 13 dentro do género, eu diria que não seria muito correto resumi-lo, sem dúvida que está, e os seus anos áureos, 1981 até 84 ou 83, que foi o período, a era dourada do slasher, será sempre associado aos anos 80. No entanto, não é exclusivamente um produto dessa era. Vemos bastantes títulos que surgiram durante os anos 70 e que inclusive eram quase um contraponto do género de terror mais popular da década, que era o terror quase religioso / psicológico, com títulos como O Gênio do Mal, O Exorcista e por aí fora. Foi um género que, tal como tudo o que era popular nos anos 80, embora não tenha nascido nos anos 80, faleceu um pouco durante o início dos anos 90, embora ainda tenhamos alguns títulos com algum relevo e algum interesse para apreciar.
Não diria que o Scream foi a machadada final. Eu comparo muito, se calhar, se vamos comparar o Slasher a outro produto dos anos 80, como quase o glam metal ou o hard rock. Se vimos em 96, o mesmo ano que o Scream foi lançado, foi o ano em que o Kiss, o line-up original, se reuniu e teve a tour com mais sucesso durante esse ano. Foram a banda que mais bilhetes vendeu e mais receitas gerou. E o Scream, de certa forma, veio reativar, da mesma forma que os Kiss o fizeram, um género que não estava moribundo, mas assim num estado de purgatório, e que continua a ser relevante, a ser popular e com mais ou menos títulos lançados a cada ano, continua a atrair público. Quando tu dizes reativar, não terá sido isso um subproduto indesejado, porque parece-me que o Scream está mais interessado em desconstruir, não é? Possivelmente, Em jogar com os tropos, com os lugares comuns sem dúvida, e a subvertê-los. Exato, e foi isso mesmo que levou uma nova onda de popularidade. Porque se formos ver títulos que surgiram pós-96, o ano de lançamento do Gritos, o Mitos Urbanos e o Sei o que Fizeste no Verão Passado, são filmes que, de certa forma, têm aquele ângulozinho sarcástico e a dar um toquezinho no que era a fórmula que foi popularizada durante os anos 80, mas ainda assim continuam a ser títulos de slasher. Eu não acho que foi... Incluindo o Halloween H2O, não é? Que era uma sequela de uma saga do género, mas que emulou aquilo que o Gritos tinha feito, ou tentou, pelo menos. Sim, exatamente. Vemos pela primeira vez, eu diria, um tom mais ligeiro trazido à saga, até pela mão do próprio Steve Miner, que esteve profundamente associado aos primeiros anos, ou aos anos de desenvolvimento do franchise que vamos falar hoje, mais concretamente do primeiro título. Mas eu se calhar devolvi a mesma pergunta ao José, que fiz ao Pedro, e dando aqui um enquadramento de algures ali no princípio do novo século, não é? Do século XXI, houve uma tentativa de reavivar muitos títulos populares nos anos 80, com remakes, nomeadamente o próprio Sexta-feira 13, o Pesadelo em Elm Street. Só que isto foram tudo projetos que ficaram-se por estas experiências. Talvez só o Massacre no Texas tenha tido mais sequelas do que os outros, mas para mim o Massacre no Texas nunca foi propriamente um slasher. Achas que isto foi sinal de que o género já deu o que tinha a dar e ficou, digamos, cristalizado num momento no tempo, ou achas que significa outra coisa? Sim, eu sempre que há criatividade, eu quero crer que há sempre uma hipótese de explorar novos caminhos, novos públicos e novas receitas de bilheteira, que é o que interessa também quando temos grandes produtoras por trás. O que me parece que aconteceu com o Slasher é que quando nós estamos a definir, e nós até vimos isso para o livro, quando estamos a definir subgéneros, há subgéneros que não têm tanto a ver, ou melhor, subgéneros que da forma como estão definidos ou da forma como são mencionados hoje em dia, não têm tanto a ver com um estilo ou algo que seja muito diferente, mas sim com um momento em que aqueles tropos, aqueles clichês, se assim quisermos chamar, ganharam uma grande relevância. E dessa forma, eu lembro-me quando nós estávamos a definir, e nós temos 2 capítulos no livro, um chamado Slasher e outro chamado Assassinos em Série, em que depois dizíamos, então, mas os slashers não são também assassinos em série? É verdade que são, mas exatamente por ter havido ali uma linguagem que ganhou uma preponderância muito grande, nós acabamos por destacar este subgénero, eu atrever-me a dizer, do seu subgénero pai ou mãe, que seria realmente o subgénero do crime, dos assassinos em série, como tantos outros filmes. Mas houve realmente um momento, nos anos 80, em que estes filmes ganharam uma enorme popularidade, e eu atribuo isso ao facto de ser uma década em que as pessoas começavam a ir ao cinema em grupos de jovens, coisa que se calhar nos anos 70 não acontecia, se calhar ainda se ia mais ao cinema com os pais, era uma coisa mais institucional até, e que de repente o cinema passou a ser uma atração juvenil.
em que os grupos de jovens iam juntos e queriam rir-se do terror até. Mais do que assustar-se do terror, queriam rir-se, e quando mais não seja, rir-se uns dos outros. Tu tiveste medo, eu não tive, deixa ver o próximo a morte se eu tenho medo e tu não. Daí que estes filmes sejam um pouco estruturados em termos dos antigos comboios fantasmas de feiras, que é isto, atenção, eu não estou, já sei que eu vou levar facadas por isto, mas eu não estou a menosprezar os filmes, estou apenas a descrever a estrutura, em que faz parte do clichê, vá lá, do slasher, que existam passagens de níveis. Nós temos, e agora parece que estou a falar de comboios, mas não, estou a falar de jogos de computador, em que nós temos, se calhar é dos poucos géneros ou subgéneros em que nós começamos logo com mortes no princípio, logo muito declaradas. Quase todos os filmes, se não todos os filmes, seja em jeito da narrativa principal ou até em jeito de prólogo para lançar depois a narrativa principal, começam quase sempre com mortes, enquanto que o que era tradicional no terror era haver uma construção lenta para levar depois aos sustos que viriam mais tarde. Mas aqui é como se nós tivéssemos sempre a necessidade de fazer essas passagens de nível, como eu estava a dizer. Escapei ao primeiro, vamos ver quando é que é o segundo. Escapei ao segundo, vamos ver. Escapei em termos de termos tido muito medo ou não. E isto era uma espécie de desafio que o filme lançava aos próprios espectadores, e que depois se reuniam cá fora e conversavam. Olha, eu tive medo só no terceiro, eu tive medo já no fim, eu tive medo antes. E isto criou uma linguagem própria destes filmes, que eu acho que agradou muito às pessoas que estavam a ir ao cinema nos anos 80. E depois, como tudo mais, tudo é como as histórias das estrelas, quanto mais brilham, mais depressa se extinguem, e aqui é um pouco isso. A exploração foi tal, com tantos filmes a surgirem e copiarem-se uns aos outros, tantas franchises, ainda deve ter sido quase que a palavra franchise, não sei dizer isso, mas parece que foi inventada em jeito de cinema, foi inventada para descrever o facto de nos slashers, quase todos os filmes que se tivessem algum sucesso, grande ou moderado, teriam sempre que ter parte 2, 3, 4, 5 e 6, e quase que se passou a pensar nessa altura no sucesso de um filme pelo número de sequelas. O filme é bom assim, já vai no 7, então deve ser bom, e este não só está no 3, então não deve ser grande coisa. É um fenómeno que é muito também, não é exclusivo obviamente, mas é muito próprio do slasher, e essa demasiada exposição, demasiado grande número de sequelas e de modos dos filmes se tentarem copiar uns aos outros e mais tarde até interagirem como aos outros. Temos o caso do Jason vs Freddy, para juntar as franchises do Sexta-feira 13 e do Pesadelo em Elm Street. Eu acho que contribuiu também para um grande cansaço, e daí dizer-se que o slasher morreu também muito cedo. Claro que tem havido autores a tentarem recuperá-lo, porque sabem que está ali uma fonte bastante interessante de geração de histórias e de interesse para o público. Nem sempre o têm feito bem, já o fizeram bem. Eu até gostei do primeiro, chama-se, o fizeste no verão passado, na altura achei bastante interessante e uma forma bastante interessante de recuperar o género. Sim, gostei dos Screams. Kevin Williamson também, não é? Que tinha escrito o Scream, sim. E penso que vão surgindo e ressurgindo alguns filmes. É sempre este senão. Todos os filmes parece sempre lembrarem as fórmulas dos primeiros. Se calhar estão enraizados em tropos. É coisa que se calhar noutros géneros não acontece de uma forma tão descarada. E mesmo o Scream, como estavas a dizer, António, que foi uma forma de subverter. Aliás, nós já no Universo Paralelo já dedicamos um episódio à franchise do Scream. Nós confessámos também nessa altura, e acho que todos concordamos que havia ali uma no prego, outra na ferradura, que é o filme denuncia os tropos e depois acaba por segui-los à mesma, para não lhes evitar. É como se dissesse, nós agora que os denunciamos já estamos à vontade, e agora, portanto, vamos também repeti-los. Portanto, parece muito difícil de fugir, e se calhar é essa a força do género, e essa também a sua fraqueza, não sei. Mas, Pedro, voltando ao sucesso do slasher nos anos 80, não houve aqui também um elemento de pós-modernismo? Porque aquilo que era suposto meter medo no passado, que é gente a morrer, não é? E violência, tornou-se naquilo que era celebrado e aplaudido. Tanto é que
os slashers passaram a ser quase uma coleção de mortes criativas, não é? Que nós talvez fôssemos com a curiosidade mórbida de ver como é que vão ser as mortes desta vez, e os próprios vilões tornaram-se uma espécie de heróis, não é? Em que Freddy Krueger aparecia em programas, em talk shows na televisão, faziam-se possivelmente bonecos e peluches, não sei, não sei se peluches fizeram, mas é esse o sentimento. Tu, quando vês um slasher, tu também tens alguma curiosidade mórbida de ver como é que aqueles adolescentes irritantes vão ser chacinados ou são outros interesses que te puxam para o género? Estás a falar da nudez, é? Não. Eu estou a falar daquilo que tu quiseres. Não. É assim, eu acho que levantaste um ponto muito interessante que por acaso estava-me a lembrar no outro dia e recordei-me ainda ontem, que foi a parte dos adolescentes irritantes, não é? Eu acho que uma coisa que está perdida no género do slasher e que pronto, é sem dúvida o produto dos tempos modernos, não havia assim muita gente irritante, não há ninguém que, salvo uma ou duas exceções, que fosse extremamente irritante nos filmes. Portanto, eram personagens banais, normais, com as quais nos podíamos relacionar. E hoje em dia quase que parece um anúncio da Benetton, porque temos que incluir diversidade e tem que ser esta personagem que encara este estereótipo e aquela que encara mais não sei quem. E o que é certo é que, tendo tido a oportunidade de rever os primeiros 4 filmes de Sexta-feira 13 de uma vez só, não havia ninguém particularmente irritante. Portanto, eu acho que isso também é algo que está perdido. Desculpa. Tu adormeceste em todas as cenas do Sexta-feira parte 13, do Sexta-feira 13 parte 3, quero dizer. Com o Shelby. Em que... exatamente. Mas adormeceste em todas essas cenas. Não. E até te digo mais. O público recebeu... Estava muita gente que nunca tinha visto nenhum filme de Sexta-feira 13 e quase que era em modo sitcom. Sempre que o Shelby abria a boca era... Oh, e nós tínhamos... E o pessoal aplaudiu quando ele vira-se... é rejeitado pela personagem da Vera. Funcionou junto do público. Exatamente, quando ele é rejeitado pela personagem da Vera e diz bitch, o pessoal aplaudiu o Shelby, portanto não me podes dizer que... Enfim, tenho medo de saber em que bar reviste isso. Não vi em bar nenhum, mas o... Não, em bairro, em que bairro? Bairro, ok. Malta a aplaudir a sim. esse tipo de... Mas adiante, sim. De comportamento. mas então, para mim, acho que isso é uma coisa que se perdeu. De volta ao aspecto cíclico. Eu acho que não é nada diferente o que o Sexta-feira 13 era para a geração dos meus pais, o que o Só foi para a minha geração. Portanto, vamos ver, e de volta ao que o José mencionou sobre a conversa lá fora e a vez em que o pessoal se fechou os olhos porque era demasiado gráfico. Eu acho que isso foi sempre a natureza do terror e não pode ser... A banalização da violência não está reduzido ou limitado ao slasher. Antes, pelo contrário, isto é algo que transcerne qualquer tipo de qualquer subgénero dentro do terror, porque o objetivo foi sempre chocar, seja pelo primeiro o Freaks, passamos para se calhar um Frankenstein, passamos para até algo mais banal como banal em termos de choque, o Night of the Hunter, aqueles filmes de criaturas dos anos 50, o próprio Psycho do Alfred Hitchcock e por aí fora, até o Rosemary's Baby, não são exemplos puros de slasher, antes pelo contrário, mas foram filmes que tinham sempre como missão chocar. E desta forma, o slasher dos anos 80 tentava levar a um extremo, ok, o que é que eu posso fazer mais no próximo para incutir ou induzir este efeito de choque no público. E foi isso que vimos no Saw. Aliás, dando um exemplo muito concreto, eu tive muito tentado e nunca vi para lá do Saw 6, tive muito tentado em ver o Saw 10 por causa de uma das armadilhas que foi apresentada na promoção na internet e tudo mais. Foi aquilo que me chamou e depois levou-me até a fazer alguma pesquisa sobre o que, uau, é um filme que tem história. Eu sei que isto não é um episódio sobre a Saw, mas ainda assim. E portanto, isto eu acho que responde um pouco ao que me mobilizou a mim e o que me mobiliza desde há décadas o público que vai ver um slasher. No trailer é promovido ou é prometido este efeito de choque
que vai um pouco mais além do que aquilo que já foi visto. E então eu acho que é apenas normal vermos isso, não é? Relativamente ainda ao que o José estava a dizer, em relação aos remakes, eu acho que há cada vez mais o efeito de nostalgia, não é? Isto voltamos àquele aspecto cíclico que vemos em todo o cinema. E portanto, para mim, se calhar, ir ver o Só 10 teve o mesmo efeito que qualquer outra pessoa, ou uma pessoa de outra geração, ter ido ver, não sei, o Sexta-feira 13, o remake em 2009, ou que teve um grande fim de semana a nível de receitas. Portanto, existe aquele efeito de nostalgia que não é exclusivo do slasher nem do próprio género de terror, que sem dúvida requer capturar algum dos elementos. E esses elementos traduzem-se naquilo que foi aqui apresentado como os tropos e os clichês. Mas sim, acho que era isto. E o que me atrai é exatamente esta combinação. Ver até onde é que as coisas vão, ver se há algum desenvolvimento de narrativa. Muitas vezes isso se desilude. E ver também onde é que o potencial criativo vai, ou até onde é que ele chega. Possivelmente a Nova York, ou até ao espaço, no caso do Jason. Mas sim, noutros casos não vai tão longe. Eu, por acaso... Posso eu fazer também uma pergunta ao Pedro? Claro. Já agora, ainda não saindo desta parte, não te parece, Pedro, que já que estávamos a falar aqui da receptividade dos vários géneros de terror junto do público, que quando estávamos a pensar num terror clássico, sei lá, do Nosferatu até aos Dráculas, lobisomens, aquilo que se fazia dos anos 30 até os anos 60, estava-se a propor às pessoas imaginarem mundos diferentes. Ninguém vivia na Transilvânia, nem ninguém vivia no século XVIII, nessa altura do século XX, obviamente. Enquanto, quando chegamos ao slasher, o que estamos a propor é algo muito mais direto. Isto são vocês, ou seja, quem está a encher o cinema naquela altura são os jovens dos 13 aos 18 anos e os intérpretes, não tanto os intérpretes, mas se calhar também, em alguns casos, mas as personagens são personagens que têm 18 anos. Portanto, é como se estivesse a dizer isto, a partir de agora o terror está dirigido a vocês que estão aí a ver. Não há um efeito mais direto que acontece nos anos 80. Sem dúvida, e eu acho que isso também vem muito como tu disseste, José, a mudança que houve sobre quem é o público, e eu acho que isso até começou no final dos anos 60, quando vemos toda a evolução do movimento New Hollywood e realizadores mais jovens a tomarem as rédeas do controle criativo do que era visto a nível comercial, mas também uma necessidade de, ok, nós já vos levámos até os outros mundos, agora a realidade que assusta mais é aquilo que está à vossa volta. E embora ainda nos anos 80 estejamos a falar de uma era no qual não havia acesso à internet, e então como tal, mas havia mais informação, não é? Acho que isso mostra a trajetória do terror e a necessidade constante de, ok, dado aquilo que as pessoas sabem, dado aquilo que as pessoas vivem, dado aquilo que eles já viram e experienciaram, o que é que ainda assusta? E acho que nos anos 80 era um pouco, ok, já vos levámos a todo o lado, mas vinham lá, qualquer pessoa, já ouviu falar do Texas, qualquer pessoa já foi ao Texas, no caso de muitos americanos, portanto, isto é uma realidade. E como tal, a realidade é o mais assustador. E acho que foi não só se tornou um pouco mais fácil construir estas histórias, não digo que requerer menos criatividade, mas um pouco mais fácil porque era um pouco mais direto. Ao fim e ao cabo estávamos a escrever sobre algo que conheciam. Os autores estavam a escrever sobre algo que conheciam. E sim, concordo absolutamente, mas vejo isso quase como uma necessidade e conforme nós sabemos que os adolescentes são bastante agora só me veio o termo em inglês, self-absorbed, ou melhor, não egoístas, mas borderline narcisistas, e então se calhar era a forma mais adequada de, ok, se são vocês que estão a comprar os bilhetes, vamos fazer algo em que vocês são as estrelas, ou pelo menos alguém como vocês. Sim. Eu queria só comentar ainda em relação à questão da popularidade destas personagens nos anos 80. Porque eu lancei a pergunta, mas eu, na verdade, acho que isto diz mais do mainstream do que propriamente do slasher. E isto é como em tudo.
quando alguma coisa se aproxima da popularidade, o mainstream abraça, abocanha, mastiga e regurgita, não é? E a verdade é que nós, hoje em dia, temos... vais ao Continente e na caixa de pagamento tens balões do Darth Vader, não é? Que é um vilão que mata indiscriminadamente e que destrói planetas inteiros, ou pelo menos está em conluio com essas destruições. No entanto, hoje em dia é uma personagem que, se for preciso, é um peluche com quem as crianças dormem. E aqui o que aconteceu, penso eu, com estas figuras é exatamente isso. É quando atinge um determinado patamar, quando sai daquele nicho, não é? Quando sai da obscuridade de certos nichos e é abraçado a um certo nível de popularidade, tudo acaba por ser abraçado como produto que pode aparecer num programa de televisão diurno, em que pode ir a um talk show, e portanto aí acho que fala mais da sociedade em geral do que propriamente de quem faz estes filmes e destes filmes. Mas se vocês concordarem, não, ainda antes de irmos ao Sexta-feira 13, Pedro, dá-nos alguns dos teus títulos favoritos. Eu não sei se não tiveste cabeça ou se fizeste uma lista, mas partilha connosco alguns dos teus títulos favoritos dentro do género, só para dar uma ideia aqui a quem nos está a ver ou a ouvir de quais são as tuas referências e o teu top dentro do género. Bem, eu não fiz não tenho assim uma lista bem definida, mas se tivermos que resumir ao slasher americano da altura, eu diria que podemos mencionar o Sleepaway Camp, acho que em 1981, não, 83, o The Burning, um filme que introduz Desculpa, eu não posso deixar avançar. O Sleepaway Camp é um filme que tu genuinamente gostas ou ironicamente gostas? Eu gosto do Sleepaway Camp, acho que é um filme que... Ok. Não o vejo recorrentemente, se é isso que estás a perguntar. Certo, o The certo. Burning de 1981, que trouxe atores como a Holly Hunter e o Jason Alexander, o Costanza do Seinfeld, pela primeira vez ao público em geral, e tem uma banda sonora incrível do Rick Wakeman. Eu diria que, bem, existem milhares de slashers que eu já vi, mas sem dúvida estes aqui são dois que assim me vêm imediatamente à cabeça, talvez dos menos falados ou menos conhecidos. O The Mutilator também é um título de referência para mim. E pronto, nem só de slasher vive o terror dos anos 80, diz. Não acredito que não vais mencionar o Pieces, não é? Eu estava tentado a mencionar o Pieces com a tagline It's exactly what you think it is, mas achei que isso irias revirar os olhos e eu não tenho assim um particular fascínio pelo Pieces. Achei interessante só mencionar assim um título obscuro para te reliar, mas Não, é mencionar todos os dias durante meses inteiros, não é? mas isso tu sabes quando eu pego numa coisa, e muita sorte tens sido de não ter mencionado Rocky 4 ainda, mas esse Sim, não é sim. o fórum ideal, mas Mas também é mas sim. assustador, também é assustador. Sim, sim, mas estes títulos, por exemplo, o Psycho 2, também é outro título que gosto bastante. E atenção, eu estou aqui a mencionar uma coisa que vai para lá das respostas óbvias e que não estou de todo a incluí-los no meu top 10. Mas são títulos que aprecio e acho que, de certa forma, combinaram, seja através da música, seja através da execução, seja através até mesmo da narrativa ou do efeito de choque, trouxeram algo de novo, se é que podemos dizer, ao subgénero. Então, eu iria propor que falássemos em específico do Sexta-feira 13. E eu revi também ontem, Sexta-feira 13. Juntei o útil ao agradável. E é engraçado, porque eu se calhar fiz uma viagem em que, na minha memória, a minha opinião sobre o Sexta-feira 13 se calhar estava mais próxima da do Pedro e depois de o ter revisto, se calhar aproximei mais do José. O que eu achei muito curioso ao revê-lo foi aperceber-me e ter ficado com a sensação de que, apesar de todos os títulos mencionados no passado que foram construindo, de certa forma, as bases para o slasher, incluindo o Psycho, incluindo o Black Christmas, incluindo Halloween,
Eu arriscava-me a dizer que o Sexta-feira 13 é onde o género se consolida mesmo e cristaliza. E o que eu acho muito curioso, porque a edição que eu tenho é uma edição portuguesa, da Warner Brothers, porque já agora há a curiosidade de que fora dos Estados Unidos o filme foi lançado pela Warner Brothers e por isso é que na Europa não cai um pack da Paramount com todos os filmes, porque é a Warner Brothers que ainda tem os direitos de comercialização do filme. Ele tem um pequeno making of e onde fala o Sean S. Cunningham, o realizador, onde fala o Victor Miller, o escritor, e ter percebido que este filme foi declaradamente um decalque do Halloween, que foi, o Halloween fez uma batelada de dinheiro para um filme independente, vamos nós também emular aquilo que foi feito no Halloween. E o próprio Victor Miller admite abordar alguns tropos que nem sequer são assumidos por um John Carpenter se o ouvirem falar sobre o Halloween. Nomeadamente aquela questão de que se fazes sexo morres. Isso é assumido pelo Victor Miller como uma coisa que ele aprendeu a ver outros filmes. O facto de que há um regresso de um trauma do passado, que é o móvel, digamos assim, das mortes no presente. E depois aquele conceito da Final Girl. Agora, eu não sei se vocês concordam com isto. Eu gostava... se calhar vou pedir que seja o José o primeiro a falar, para imagino eu que comecemos numa nota um bocadinho menos generosa com o filme e depois ouvimos o Pedro. Uma nota não sei se dissonante. concordas com esta visão de que aquilo que nós definimos como slasher terá nascido precisamente aqui. Eu começo por me apresentar. Eu não sou propriamente um fã do slasher e muito menos um entendido no género. Eu fui vendo alguns slashers, hoje conheço alguns, nem conheço todos aqueles que o Pedro estava agora a mencionar, é a altura para o fazer, mas eu se calhar, não tenho bem certeza, mas o primeiro slasher que eu vi, até se pode dizer que dos slashers clássicos terá sido um slasher tardio, que foi o Pesadelo em Elm Street, porque eu tenho ideia de só ter visto o Halloween um pouco mais tarde, portanto na televisão, não fui ao cinema, e também o Pesadelo em Elm Street também foi em vídeo, porque também convém falar, se calhar, uma coisa que não dissemos há pouco e que também é importante. O movimento, chamemos-lhe assim, o movimento slasher acompanha indelevelmente nos anos 80, claro, já há os slashers anteriores, mas o grosso vem nos anos 80, acompanha muito próximo a cultura do videoclube. O que poderá também ter contribuído para o seu sucesso, porque fez com que, e até houve muitos filmes que no cinema não passaram despercebidos à primeira e depois ganharam uma segunda vida graças aos videoclubes, e que assim, com esse passa-palavra muito mais próximo, de vizinho para vizinho, de amigo para amigo, poderá ter contribuído para essa popularidade. Eu atrever-me mesmo a dizer que, se calhar, os slashers foram dos principais instigadores dos videoclubes e muito do que os manteve vivos. Como eu estava a dizer, talvez o primeiro que tenha visto tenha sido o Pesadelo em Elm Street, que até hoje, se calhar, é o meu preferido. Gosto imenso por causa daquela ligação com a fantasia, o lado onírico, e acho que traz coisas bastante surpreendentes para quem está habituado só ao slasher mais clássico, digamos assim. Depois, o Halloween, devo tê-lo visto pouco depois, porque o Pesadelo em Elm Street abriu umas portas, eu até aí estava um pouco desconfiado, também devia ter os meus 14, 15 anos, não ia todos os dias ao cinema e muito menos ver filmes cheios de sangue, e abriu-me mais as portas e comecei a ver então outras coisas, em videoclube, seja no cinema, seja na televisão. Mas acabei por não ficar, nunca ter tido, embora tenha vivido esses anos, não ter tido uma visão cronológica do que é que apareceu quando, o que é que influenciou o que é que foi mais importante aqui ou ali. Portanto, tudo o que eu tenho a dizer será sempre a posteriori. E nesse sentido, Sexta-feira 13 até foi um dos filmes que eu vi mais tardiamente. E claro, quando o vi, a única coisa que eu tinha era um checklist ao meu lado, com tudo aquilo que eu sabia dos outros filmes, e depois ia picando. Olha, cá está este, cá está isto, cá está isto, cá está isto. E sim, nesse sentido, eu encontrava aí todos os estereótipos e tudo aquilo que caracteriza o género. Imagino que sim, como o António estava a dizer, até porque eu também conheço a história do Halloween e
e as declarações do John Carpenter, que muitas das coisas que depois foram atribuídas ao género foram apenas coincidências, não pensou nisso. O facto de ter sido uma mulher a escapar, ele não estava com perspectiva feminista de todo. O facto de ela não ter estado envolvida em nenhuma relação amorosa, sexual, como outros personagens, também foi apenas uma coincidência. Ele queria isolada porque ela estava a fazer o seu trabalho e era isolada, que ela iria sofrer mais perigo e ter mais medo. E tudo isso acabou por ser definido como características do género e aproveitadas, reaproveitadas, abusadas noutros filmes. Portanto, imagino que sim, que o Sexta-feira 13 talvez tenha sido aquele que cristalizou. Concordo com a ideia. Mas pronto, mas acho que eu não vou falar mais, que já me enterrei o suficiente. Já disse que o género, para mim, acaba por se extinguir um pouco em meia dúzia de filmes, e tudo o que vai para além deles me soa sempre muito repetitivo. Gostei do Black Christmas também. Os Screams acabei por ver todos, e eu e o António, como o António sabe, temos muitas discussões com eles, até porque temos feito vários programas sobre os Screams, agora com os mais recentes até. E o Halloween também vi vários filmes, mas eu pronto, a partir daqui as pessoas vão desligar. Eu vou dizer eu vou confessar que eu acho que Sexta-feira 13 só vi mesmo o primeiro, não vi sequer mais nenhum a partir daí, portanto estou à espera que vocês me convençam a ver os seguintes. O António já me convenceu a não ver o terceiro, não é? Não, antes pelo contrário, eu acho que não viste o melhor Sexta-feira 13, infelizmente. Que não é o primeiro. Seis? Não é o primeiro. O 6 é muito querido pelos fãs, sim, porque Então, também vai tem para a um lista. elemento. Há fações. Eu fiquei pelo 4 em termos de comprar os DVDs, como já mostrei aqui há pouco na Câmara. Mas, enfim, eu tenho uma relação de amor-ódio com estes filmes e sou sempre puxado por eles. Às vezes até mais pela sua existência do que propriamente pela sua qualidade. Agora, eu tenho um fraquinho pelo 2 e pelo 3, que são variantes, que são os filmes do Steve Miner, que o Pedro falava há pouco, e que, curiosamente, é quando o Jason finalmente aparece e depois acaba por ganhar a sua máscara icónica, e tenho um fraquinho por esses dois. Mas isto tudo para dizer, olha, já me estou a adiantar, e ainda nem deixei o Pedro falar, de que este Sexta-feira 13 coloca todos os tropos, digamos, no seu lugar, no seu devido lugar, mas para mim não funcionou tão bem como a minha memória, ou como a memória que eu tinha dele, e não foi tão eficiente na minha cabeça. Pedro... Olha, desculpa lá, só para eu terminar, já que me enterrei a falar mal falar mal não, mas não, já somos dois que não sou fã, a cortar na casaca. Que não sou fã, e acho que há muita repetição dentro deste subgénero. Mas já agora, para terminar, dizer que vi, pronto, há alguns anos já o Sexta-feira 13, o original, que foi o único que eu vi. Fiquei agradado com o filme, porque lá está, reconheci se calhar esse cristalizar, vi um juntar das peças e achei piada àquilo que se calhar também caracteriza um pouco o género, ou se calhar deveria caracterizar mais o género, que é a diversidade nas mortes, que é algo que eu acho que é um bocadinho devedor do Dario Argento, que tinha sempre a mania que ninguém morria de duas, não havia duas mortes iguais nos filmes do Argento. Toda a gente tem que ser morta com a coisa mais esquisita do mundo e diferente de todos os outros, e este filme traz um pouco isso, não? As mortes são todas bem diferentes umas das outras, portanto, a tua opinião é informada por não teres visto mais nenhum. Porque as coisas escalam de uma forma... Sim, mas o que se calhar as pessoas em geral pensam do género slasher é que alguém com uma faca que chega a dar uma facada, às vezes é na cara, às vezes é no peito, às vezes nas pernas. O Scream tem muito isso, não é? É quase o que conta no Scream de morte para morte é o número de facadas. Um é com 2, outro é com 3, outro é com 4. Vai aumentando. Mas e neste Sexta-feira 13 aquilo que eu achei mais criativo, vá lá, do lado macabro, foi exatamente essa diversidade. Portanto, sim, eu gostei de ver o filme, mas sempre naquela ideia de que, ok, não quero passar daqui porque se aqui eu gostei da cristalização do género, não quero ver a repetição da cristalização e por aí adiante. Foi esta a minha posição. Pedro, conta-nos a tua opinião, mas com um favor que eu te vou pedir. Conta também, pelo meio, como é que isto nasceu de um título que o Sean S. Cunningham
criou e como é que se combinou com um argumento que o Victor Miller tinha para chegarmos ao Sexta-feira 13 e depois opina à vontade e contraria-nos, por favor. Não, eu ia atirar os headphones para o chão e dizer concordo, discordo com tudo e ir-me embora. Mas antes de avançarmos, eu queria só fazer uma questão, que é algo que para mim é sempre bastante interessante, dado que foi um período que eu não vivi, mas qual era a relevância ou popularidade do Sexta-feira 13 em Portugal? Tanto o original como do franchise como um todo, se é que há alguma, porque encontramos raramente alguma, quando foram os 40 anos do Halloween, houve um texto sobre a data de estreia do Regresso do Mal, mas não passou disso. E, portanto, parece quase que o slasher foi uma coisa que, tal como algumas modas dos anos 80, passaram ao lado, completamente em Portugal, para lá do videoclube. Portanto, havia algum alarido relativamente ao Sexta-feira 13? Eu, tal como o José, nunca vi nenhum no cinema. E o que vi terá sido Mas mais passaram tarde. nos cinemas em Portugal. Pois, sim, os mas primeiros o que eu- oito. Os primeiros 8 passaram, sim. Uhum. Mas passaram nos cinemas e passaram-me ao lado, completamente. Pronto. Mas eu também, Eu lembro-me... lá está, apesar de gostar de terror, também não estava propriamente em idade de... Se calhar isto era encarado como um fruto mais proibido, ou então também era algo que não me despertava. E nesse aspecto, se calhar, reproduz aqui um bocado a experiência do José. E só descobri estes filmes também a posteriori, tal como o José descreveu na experiência dele. Eu não ia, eu talvez nunca, pronto, eu não teria mesmo ido ao cinema ver este tipo de filmes, porque naquela altura, quando estes filmes surgem, em 80, 81, 82, 83, eu estou com os meus 10, 11 anos e embora tivesse visto um outro filme de terror em idade em que não devia ter ido ao cinema, não foi o caso nestes, não os escolhi. Agora, o que eu me lembro principalmente, é de ver os meus colegas na escola falar dos filmes e dizerem o Sexta-feira 13, o Halloween, isto, aquilo. Eu conhecia os títulos todos e daí que quando, se calhar já com 15 anos ou isso, comecei a ter acesso aos clubes de vídeo, tive também curiosidade de sacar de lá 2 ou 3 desses títulos porque eles estavam na minha memória porque toda a gente falava neles. Pronto. Portanto, eu penso que sim, houve alguma popularidade entre os jovens desse tempo. Mas colorindo um bocadinho mais a resposta ao Pedro, por exemplo, eu lembro-me de ouvir falar mais cedo do Pesadelo em Elm Street do que do Sexta-feira 13, por exemplo. Uma questão temporal, talvez, uns aninhos mais tarde já faz diferença. Ok, sempre bom saber porque há mais uma vez um ponto a favor do vosso livro, é haver escassez de literatura em português e mesmo sobre o fenómeno em Portugal. E isso é algo com o qual, por curiosidade, nunca é satisfeita. Mas agora, respondendo à tua pergunta, António, portanto, o projeto surge, não me lembro cronologicamente o que é que foi. O Victor Miller tinha o projeto do Long Night at Camp Blood. O Sean S. Cunningham, que tinha trabalhado com o Wes Craven no Last House on the Left, um filme preferido do António, para quem não sabe, pronto, tentou aproveitar-se do sucesso que foi durante muitos anos o filme independente mais rentável de todos os tempos, o Halloween, e então tentou, ok, deixa-me cá também dar aqui uma dentada. E então promove um título em letras garrafais, Friday the 13th, explodindo contra uma janela. Então, e o filme é sobre o quê? Não faço ideia. Mas é o filme mais assustador, era a tagline, o filme mais assustador que você já alguma vez viu. Claro que a tagline final foi um pesadelo de 24 horas, mas e depois Victor Miller e Sean S. Cunningham juntam-se, e o Steve Miner, ou Stephen Miner, como ele é mal mencionado nos créditos do primeiro, tal era a relevância de ralé dessa entidade, entra na equação e prosseguem com o filme, com o produto final, com o título Sexta-feira 13. José, não sei se estou aqui correto, quer ser corrigido. Sim, é isso. Só aproveito para dar aqui só uma curiosidade, que foi quando esse póster foi lançado, não havia filme ainda, e a razão foi muito simples. Eles tinham medo que o nome Sexta-feira 13, como toda a gente fala em Sexta-feira 13, já tivesse sido usado para alguma coisa e pudessem ser vítimas de algum processo. E a forma que eles tiveram de testar foi lançar o póster. Se viessem ter com eles também diziam isto não existe, portanto não havia problema nenhum. Como ninguém veio ter com eles processá-los sobre o uso do título, eles decidiram então avançar com o filme que tinha esse título e já tinha um póster prévio. Exatamente. E no espírito de pré-produção, também uma curiosidade,
todos sabemos que o Kevin Bacon aparece no filme, mas no papel principal de Alice, a escolha inicial era a Sally Field. Claro que foi rejeitada. E ela rejeitou o próprio filme. Eu não sei se a abordaram antes ou depois da nomeação e de ter ganho o Oscar em 79 ou em 80, mas o que é certo é que ela tinha sido a escolha inicial para o papel da Alice. Pedro, eu não resisto a fazer só um parênteses, desculpa interromper. A Betsy Palmer, a Sim. senhora Voorhees, que eu não adianto mais para quem possa não ter visto, mas toda a gente saberá, era uma atriz clássica que nunca tinha feito grandes papéis de vilã e que terá, eu vi isto numa entrevista com ela, portanto isto contado pela própria, terá aceitado o filme porque tinha estampado o carro, exatamente, e ela queria comprar um Sirocco, que eu não sei exatamente qual é o carro, mas ela diz que viu um carro muito jeitoso e que era o Sirocco. E quando leu o argumento disse, mas que grande bosta. Mas quer dizer, ninguém vai ver isto e eu fico com um carro novo. Então terá aceitado entrar no filme por causa disso e depois tornou-se icónico, não é? O seu papel tornou-se icónico. Sem dúvida. E gostava também de fazer uma referência, tendo revisto ontem o filme, ao papel da Betsy Palmer. Mas pegando em tudo o que foi dito até agora e fazendo de advogado de defesa de Sexta-feira 13, eu acho que o filme é um filme icónico, porque para lá dos motivos do Victor Miller, sejam financeiros ou de replicar o efeito do Halloween, o que é certo é que o filme é inovador em várias formas menos óbvias. Em primeiro lugar, eu acho que é um filme que introduz, voltando ao exemplo dado pelo José, o conceito e tudo aquilo que define o género italiano do giallo, popularizado pelo Dario Argento e iniciado pelo Mário Bava, seja ele as mortes serem diferentes, e também foi algo inovador, seja a música do Harry Manfredini baseada em violinos, seja também aquele mistério sobre mas quem é que está a matar toda a gente. Porque nós vemos o Halloween, Michael Myers, é óbvio, é ele, está a máscara, está aí, está a história, porque é que ele está a fazer isto, de certa forma. E no caso, Sexta-feira 13, portanto, para mim é o filme que introduz, não só é o slasher, mas é o slasher que assume e importa tudo aquilo que era feito do melhor dentro do género em Itália. Em segundo lugar, eu diria que é um filme que introduz o efeito da novidade do isolamento não urbano, ou seja, a floresta, os acampamentos e tudo mais, algo que viria a ser replicado ad nauseam durante os próximos 2 anos em todo o santo filme que saía em todas as sextas-feiras, não 13. Diria que foi também a primeira vez que o terceiro ponto seria a primeira vez que houve uma major de Hollywood a produzir e a distribuir um filme de terror deste nível. Aliás, durante muitos anos quase que havia um sentimento de vergonha nos corredores da Paramount relacionado com o sucesso desta série. E também foi algo que começou como logo vocacionado para as sequelas e não necessariamente a lidar com o Jason ou com o clã Voorhees. Portanto, o plano era algo que... Isto é o Sexta-feira 13, é o termo umbrella, quase, e depois cada ano terá um tópico diferente, algo que mais tarde o John Carpenter viria a tentar lançar sem sucesso com o Halloween 3. E diria ainda que o Sexta-feira 13 foi desde sempre, durante a década, o líder, um lugar anteriormente ocupado por Halloween, que foi depois seguido, passou de líder para seguidor. Portanto, foi o primeiro a introduzir não a máscara, mas a popularizar e o merchandising associado à máscara. O Halloween fez isso depois, o Pesadelo em Elm Street também. Foi o primeiro a tentar levar as coisas de uma forma mais light, não tanto a sério. Não necessariamente só com a parte 6, mas anteriormente, algo que depois foi explorado pelo Pesadelo em Elm Street e todos os outros. Foi
foi também o primeiro a incorporar uma componente pop culture através da inclusão de Alice Cooper a compor 2 músicas específicas para a banda sonora da parte 6, algo que iria ser replicado imediatamente no ano seguinte pelo Pesadelo em Elm Street com a parte 4, aquele que é conhecido pelos fãs como o MTV One, aquele da MTV. E, bem, havia mais um último ponto, que é a trilogia dentro da série. Algo que começa com a parte 4 no Sexta-feira 13 e que foi replicado tanto no Halloween com a Thorn Trilogy, que são as partes 4, 5 e 6, de 88 a 96, e no Pesadelo em Elm Street, de 87 a 89, com o The Dream, reticências. Dream Child, o Dream Warriors e o Dream qualquer coisa, que já não me lembro qual é que era. Qual é a trilogia no Sexta-feira 13? A trilogia de Tommy Jarvis, em ok, que ele vai no 4 e vai até ao 6. E portanto, eu acho que é um filme, atenção, e tem ainda uma vantagem muito grande. Não tem mal nenhum, e eu estou a gostar de tudo o que estou a ouvir, mas tu começaste a falar do filme e acabaste a falar da saga. Sério. Não é? E vamos Certo. voltar agora, se me deixares, o último ponto vai trazer tudo de volta. Que é mas ele pode, facto... porque eu o filme já conheço, os outros é que não, portanto eu estou a gostar de ouvir o resto. Mas eu queria saber a opinião dele do filme e ele está a defender o filme falando da saga que deu origem. Eu agora isto faz muito bem. Perdão, isto agora parou para mim. Não tinha ouvido. Continua. Segue. Eu ia trazer isto de volta, que é o facto de algo único da série, pegando no primeiro filme, é a única série onde, se perguntarmos aos fãs qual o filme preferido do Sexta-feira 13, nunca ninguém vai dizer o primeiro. E, curioso, isso diz muito sobre porque, o Halloween do John Carpenter, o resto é o Wes Craven, este aqui não é. E torna-se visível quando vemos o primeiro filme. É porque os elementos icónicos, não é? Apareceram no terceiro. Que é também uma coisa curiosa. É algo que foi encontrando o seu rumo às apalpadelas e só no terceiro é que consolidou. Apesar dos tropos estarem consolidados, aquilo que é o centro, digamos assim, da figura icónica foi só no terceiro. Sim. Exatamente. Mas focando, como tu me pediste no primeiro, falando da Betsy Palmer, eu não me lembrava da performance dela ser tão pirosa e foi algo que despoltou bastantes risos na audiência. Existe também um erro bastante grave, na minha opinião, todas as sequências em slow motion no final, em que ela leva uma estada e a cabeça salta para o outro lado e ela ainda agarra os punhos depois de já não ter cabeça. Portanto, tudo à volta da Betsy Palmer, que foi nomeada, tal como o filme, para um Razzie como pior atriz secundária, é excessivo. Até o sorriso dela é tudo excessivo. Mas eu acrescento outra coisa relacionada com a Betsy Palmer. Que tu falavas aí como um positivo o facto deste filme se apresentar como um whodunit. Mas normalmente um whodunit apresenta as personagens, lança suspeitas e no final faz surpresa. Neste filme é um whodunit em que o Who só aparece nos últimos 5 minutos. Sim e não. Sim e não, porque houve uma coisa que eu reparei pela primeira vez ontem, não sei se isto é uma teoria que já foi desacreditada. Tens que estar atento. Não, foi o facto de... e perdão pelos spoilers, mas há toda uma alusão portanto, ao que é que está a acontecer. E somos apresentados a vários personagens. Somos apresentados ao Crazy Ralph, somos apresentados ao Enos, o gajo que vai a guiar no início, que dá boleia já não lembro, a Vicky, não interessa. A Annie, que também se despoltou, uma sequência que despoltou risos pelo facto dele lhe apalpar o rabo quando a ajuda a subir para cima do caminhão, para o facto dela se rir de uma forma nervosa para ele e por aí fora. Portanto, temos já 2 personagens aqui. Até durante algum tempo existe o próprio Steve como suspeita, porque há toda uma alusão a ser um assassino masculino. Por todos os indícios que temos. Temos alguns momentos que eu ontem com atenção consegui ver que, dá para ver algumas feições de quem é que era, sabendo o que sabemos hoje, mas há sempre esta componente. E mais do que isso, que sempre que somos apresentados às mãos do assassino, dentro dos POVs que são apresentados ao longo do filme, vemos alguns anéis. Anéis esses que estão na mão da Alice.
ou são parecidos, muito parecidos. Portanto, eu discordo aí que Sim, não mas havia os espera, chamados red herrings. mas no limite, só é dado a entender para quem está atento de que não é ninguém dali daquele grupo e é alguém que nós não sabemos quem é. E voltamos ao mesmo, não é? Portanto, Ainda ou assim, seja, eu deixa três pessoas. não Três acho, não pessoas. acho, não O acho Steve, que... o Inas e o Crazy Ralph. Deixa-me dizer umas coisas. Na verdade, nós discordamos aqui neste ponto porque eu não acho que o filme faça um bom papel de lançar suspeitas sobre ninguém. Eu acho que a realização do Sean S. Cunningham não é Sim. propriamente muito feliz e inclusivamente há ali uma sequência quando o filme devia estar a ganhar ritmo, onde nós estamos 10 minutos a acompanhar o Bill a verificar a gasolina no gerador e a Alice a fazer um café, onde não há tensão nenhuma e que era quando o filme devia estar a apanhar E ela não fecha agora, completamente a cena do café que é em pó. Que é uma coisa Epá, que me deixa criminoso. Agora, aquilo deixou-me... Há aqui várias coisas que para mim são... E acho que tu já referiste a algumas delas, que eu indicaria as razões para o sucesso deste filme como 3. A primeira é a música do Henry Manfredini, que apesar de ser uma cópia ou uma colagem à música do Bernard Herrmann para o Psycho, com alguns lives de Jaws do John Williams, é certo que não emula tanto como o Richard Band emula no Reanimator o Psycho, mas ainda assim é uma banda sonora completamente inspirada no Psycho, mas que consegue introduzir um elemento próprio e que faz parte da identidade do filme e depois da saga, que é aquele e isto, parecendo que não, acho que é um dos elementos definitivos. Que já agora, deixa-me dizer que é ki ma ma ma, que o Victor Miller se inspirou na frase Kill Her Mommy. Então é o ki de kill e ma de mommy. Okay? O outro elemento é o Tom Savini, que faz com que, quer dizer, cabeças decepadas à parte, aparentemente, faz com que todas as mortes sejam perfeitamente credíveis, com efeitos práticos muito bons. Ainda hoje aquele efeito da morte do Kevin Bacon, enfim, eu acho que é eficiente. O Pedro, para quem nos está só a ouvir, está a discordar, mas eu acho que é bastante eficiente, e seria com certeza em 1980. E depois o terceiro elemento é o susto final, que é um elemento que foi quase acidental no filme. Foi depois do filme estar completo. Oi, e se nós metêssemos aqui um susto como existe no Carrie do Brian De Palma, por exemplo? Segundo se diz, aconselho do Tom Savini. Pronto, segundo se diz, aconselho do Tom Savini. Só que porque é que isto é providencial para o sucesso deste filme? E agora também cai no mesmo erro do Pedro, que é porque abriu as portas para toda uma saga e para trazer de volta o Jason. Porque eu penso que se não houvesse aquele final, não havia as sequelas como houveram. Porque aquilo foi o que semeou a semente, passa a redundância, de o Jason ainda poder andar por aí e poder ser então ele o vilão dos próximos filmes. E para mim são estes os 3 elementos que fazem o sucesso deste filme, porque o sucesso deste filme está... é inseparável do sucesso depois da saga. E eu aí também estou convosco. Também penso que é quase impossível falar deste filme e ficar só limitar-nos a falar de quando o genérico final passa, porque tudo aquilo que ele deu origem reflete-se retroativamente neste filme. Eu ia só, José, se me permites, só aqui uns pontos. Primeiro, só em relação à saga, António, eu acho que isto, para falar na tua linguagem, sofre um pouco do síndrome de Star Trek, em que os números pares é que são bons, até certo ponto. Em relação aos 3 pontos que tu fizeste, eu diria que o primeiro da música, não nos podemos esquecer da influência clara de Pino Donaggio, que também fez a banda sonora do Carrie e muitos outros filmes de terror durante a década de 70. Diria ainda que o efeito de tendo revisto ontem o filme numa sala onde a maioria nunca tinha visto nenhum filme do Sexta-feira 13 e os saltos e os choques ocorreram exatamente nas 2 cenas que tu descreveste. Em primeiro lugar, eu acho que a cena do Kevin Bacon existe ainda
diferenças na tonalidade do pescoço falso e que Talvez tentou eu não ser repare que mitigado. estou a ver, talvez não repare que eu estou a ver numa televisão e não em 70mm numa sala de cinema, não é? Não, mas o primeiro não vi em 60mm, mas existe uma grande diferença na tonalidade do pescoço falso. Mas Ok. quando a mão surge debaixo da cama e o agarra, bem, houve gritos. Pois. E a cena final, quando o Jason surge por trás da canoa e agarra a Alice, e É também foi desconcertante, é algo que desconcertante, sim. as pessoas. E atenção, estamos a falar da morte do Kevin Bacon, é algo que é anunciada nos trailers à força toda. É visto no trailer. Portanto, Eu, para mim, eu, eu, eu não quero mentir, mas o trailer original até conta as mortes e acho que mostra um bocadinho de todas, o que é quase, é todas, quase até aquelas que não spoilerífico. acontecem. Até aquelas que não acontecem, porque existem, creio que 9 mortes em todo o filme, e o filme conta com, perdão pelos spoilers, mas a morte do Crazy Ralph, a morte do Jason, a Aí afogar-se conta e tudo como mais. morte. Ok. Conta, aparece o Jason a afogar, mami, e tal. Epá, mas é um filme, como tu disseste, não é um filme que esteja muito bem conseguido, seja do ponto de vista de edição, acho que está péssimo, e temos a cena do Bill e a gasolina, temos também algumas cenas um pouco onde a Alice está a tentar, ela passa aqui 5 minutos a tentar meter coisa à frente de uma porta, para depois a seguir tirá-las outra vez. Epá, aquilo ontem o pessoal estava-se todo a rir com isso, não é? Mas o que é certo é que nos momentos onde o filme precisa ser assustador, e eu garanto, foi durante a parte 3 onde há uma cena onde há uma personagem que aparece e eu saltei. E eu já vi a parte 3 milhentas vezes. Portanto, mas isto estamos a falar do outro. Dentro do primeiro, foi um filme que 43 anos depois ainda entrega nas partes e o Tom Savini e o Victor Miller iam ver os filmes, ver quando sempre que o filme estava a passar, apareciam para os últimos minutos para ver o Jason saltar da água e ver o pessoal a borrar-se todo. E é Sim, uma coisa ainda por cima, já sim, agora, porque recria o mesmo truque do Carrie, que é aquela música que é suposto estar-te a relaxar, não é? Em que, ok, já exatamente. tudo passou, já está tudo tranquilo, e portanto é completamente. Para quem não está à espera, porque quem já viu filmes de terror já não se deixa ir numa destas, não é? Mas para quem não está à espera, para quem não tem esse traquejo, é completamente desconcertante. Aliás, o susto do Carrie que inspirou este foi um daqueles que me traumatizou em miúdo. E portanto eu reconheço perfeitamente a eficácia deste tipo de susto, tal como aparece aqui no Sexta-feira 13. É uma eficácia que eu até vou mais longe e digo que tornou-se também ela própria um clichê dos filmes de terror daí em diante, porque são muitos os exemplos, a começar logo no Pesadelo em Elm Street, são muitos os exemplos de filmes em que depois do filme acabar no sentido em que a narrativa principal, com a sua resolução, terminou, há uma cena posterior que muitas vezes quase que nega tudo o que aconteceu antes, ou seja, não faz sentido da perspectiva daquela resolução que nós tivemos, mas das duas uma, ou é apenas para nos dar um susto quando nós pensávamos que já tinha tudo acabado, ou serve para deixar aquela cenoura de, olha, se calhar vai haver parte 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. E isto tornou-se recorrente no cinema de terror, e no Carrie foi, não sei como surgiu, se foi uma coincidência, no Sexta-feira 13 foi exatamente com a ideia do Carrie, o Tom Savini disse isso, olha, vamos fazer como fizemos no Carrie, como se fez no Carrie. E a partir daí, pronto, mais uma vez tornou-se um clássico. Toda a gente já espera num filme de terror, principalmente os filmes mais direcionados, lá está, aos jovens, e filmes que são passíveis de ter sequelas, que quando resolvemos o mistério, resolvemos a história, tudo terminou, sabemos que vai haver mais uma coisinha no fim. E se não for assim, queremos o nosso dinheiro de volta, não é? Depois, já agora também dizer mais uma coisa que não tem tanto a ver com isto, mas já que se falou aqui no mistério, no whodunit e em todas essas componentes, como eu disse há pouco, quando nós estávamos a separar os filmes para o livro e colocamos por um lado aquilo que chamamos assassinos em série e por outro que chamamos slasher, um dos nossos critérios foi mais ou menos este. Nos filmes de assassinos em séries interessa-nos muito, não sempre, mas interessa-nos muito a perspectiva do assassino, como é que ele está. Sabemos quem ele é, ou seja, não há um mistério, sabemos quem ele é, sabemos o que é que ele está a fazer e como, e queremos acompanhar. Queremos? Salvo seja, nós não queremos coisa nenhuma. Queremos acompanhar esse percurso. O Giallo distingue-se um pouco, está um pouco a meio caminho entre o slasher
clássico e estes assassinos em série, porque também nos apresenta assassinos em série, mas há aqui uma componente whodunit, ou seja, assim que as mortes começam a ocorrer, nós percebemos que o assassino é alguém ligado àquelas pessoas, que há ali uma agenda e que há alguém que vai ganhar com isso e queremos saber quem é. No slasher, embora o Pedro já defendeu que no caso do Sexta-feira 13 não seja necessariamente assim, e com alguma razão, mas em regra geral, isso não nos serve para nada. Sabemos que há um assassino, até já sabemos quem é, aquele fulano que anda ali com um capuz ou com uma faca. Se sabemos quem ele é desde o início ou não sabemos, é irrelevante. O que interessa é que conhecemos e aí sim seguimos a perspectiva das vítimas e só queremos saber quem é a próxima. E é um pouco isto que vai distinguir, são pequenas nuances na linguagem, porque mortos são mortos e assassinos em série são eles todos, mas são estas pequenas nuances na linguagem que vão definir, ou pelo menos que nós usamos para definir aqui os diferentes subgéneros, como nós os quisemos colocar no livro. Pedro, tens a palavra para lançares os teus últimos argumentos em defesa. Eu estou a brincar, nós não estamos aqui a fazer ataque nenhum, estamos só a partilhar opiniões, mas vamos tentar levar Sabes esta lá, conversa. O Pedro pode estar a sentir isto como muito traumático, não sei. Pois pode, é verdade, não vamos, não vamos menosprezar isso. Mas só para dizer, vamos aqui para a reta final e aproveita os últimos cartuchos que tenhas. Sim, eu acho que, quer dizer, tudo aquilo que tinha a dizer em defesa de Sexta-feira 13 já o apresentei. Eu estava-me a rir há bocado quando o José mencionou as cenas finais e lembrei-me quase da mãe da Nancy a ser sugada, aquele manequim mal amanhado a ser sugado por uma janela. E estava-me a rir porque, pronto, foi bastante mal executado e o Wes Craven opôs-se muito a isso. Sim, mas eu acho ele nem que... queria essa cena. Ele nem queria essa Sim, cena. exatamente. Foi o Robert Shea que obrigou. Pois. E eu diria que há aqui um ponto que, mais uma vez, dando a volta completa ao que o José disse sobre talvez às vezes o potencial limitado de expandir ou o facto de ser um género que brilhou rápido e depois se extinguiu. Eu acho que isso funcionou, pelo menos vimos durante os anos 80, muito a favor do género do slasher. E se olharmos inicialmente para, portanto, o que o Sexta-feira 13 fez, que iniciou toda esta era dourada entre 81 e 83 dos slashers, e depois, juntamente com aquilo que foi falado e apontado pelo José, que é o direct-to-video alimentado pelos clubes de vídeo, onde já os títulos não tinham necessariamente que passar pelo grande ecrã e pelas distribuidoras tradicionais, houve demasiada oferta para uma procura limitada. E em 84 surge então o Pesadelo em Elm Street como uma resposta, incluindo elementos mais esotéricos, mágicos, fantasiosos, o que quiserem chamar, através da criação do Wes Craven, do Freddy Krueger. Mas é algo que é imediatamente monetizado e são criadas sequelas e todo esse elemento, não é? Obriga a que o género se volte a inventar. E em 86 começamos a ver, pela mão do Sexta-feira 13, mas também por outro título da Paramount, o April Fool's Day, também lançado em 86, o tom mais light e quase meta-humoroso que deveríamos a ver no Scream começa a surgir e os filmes começam a ter uma abordagem assim um pouco mais cómica. No ano seguinte, quando surge a segunda sequela, o terceiro filme do Pesadelo em Elm Street, temos já um Freddy Krueger bonancheirão, quase que a rivalizar com o Stallone e o Schwarzenegger em termos de one-liners. E, portanto, eu acho que se vimos esta cronologia e vimos causa, efeito, procura, oferta e a necessidade de reinvenção, o que é certo é que o subgénero, ainda que durante 10 anos foi forçado a reinventar-se e conseguiu, com algum sucesso, fazê-lo. Portanto, este é o meu ponto de defesa em relação ao subgénero, não particularmente do Sexta-feira 13, mas também. Pronto, eu se calhar partilhava aqui também só, já o disse nesta conversa, que eu tenho aqui uma relação complicada com estes filmes, porque ainda agora estive a dizer que revi o primeiro Sexta-feira 13, e a minha memória era de que gostava mais do que aquilo que gostei ao revê-lo.
mas sinto aqui uma atração por este género e como muito da minha relação com o cinema, gosto muito do processo criativo. Nesse sentido, eu queria deixar uma recomendação para quem se possa interessar minimamente pelo Sexta-feira 13, que é um documentário, que também ele próprio é um livro, eu o livro nunca consegui meter a unha. O documentário tem perto de 7 horas, mas eu recomendo vivamente todos os minutos dele, que é o Crystal Lake Memories, The Complete History of Friday the 13th. Ele foi escrito e realizado pelo Daniel Farrands, que também meteu o bedelho no Halloween, não é? Ele é o realizador no Halloween 6, por aí. E basicamente este documentário é um documentário exaustivo e completíssimo sobre os 12 filmes do Sexta-feira 13. Portanto, os 10 oficiais, mais o Freddy vs. Jason, mais o reboot. E é um filme que recupera todos os intervenientes, todos os atores, todos os realizadores, todos os argumentistas, que tem talking heads, tem clipes dos filmes e tem histórias maravilhosas sobre como é que nasceu cada projeto, que decisões se tomaram para cada uma das sequelas, que decisões criativas, que dificuldades com a produção, enfim, e é para quem gosta do aspecto de fazer cinema, independentemente, pode até nem gostar muito de slashers, pode até nem ser o maior fã do Sexta-feira 13, mas para quem gosta de ver por detrás da cortina e como é que isto funciona, eu recomendo vivamente, vou voltar a dizer, é o Crystal Lake Memories, The Complete History of Friday the 13th. Procurem isso. Portanto, assim sendo... Já agora, Sim, só José? duas coisinhas. Eu li, não investiguei, mas li que existe uma supercut do Sexta-feira 13 com os 12 filmes, chamado, não sei exatamente o que é supercut, se é colocar os filmes lado a lado ou se fazer Não, alguma deve ser montagem tudo para em os ligar. sequência, sem genéricos, não é? Deve ser Pois, lead-ons sem não sei. genéricos, sim. Que ganhou o nome exatamente a Long Night at Camp Blood, por ser o tal nome do primeiro argumento. Eu gostava de saber qual é o Tava, tamanho desse fecheiro. Pois, a fecheiro não sei. Estava aqui a olhar para o nosso livro e a reparar que naquela lista de filmes sugeridos, o título mais recente de que nós aqui referimos é o Happy Death Day de 2017. Aconselhas, Pedro? Eu gostei. Eu acho que dá, mais uma vez, aquela necessidade de inovação. Estava aí presente aquele balanço entre a comédia e o terror, porque no fundo, quer dizer, algumas das personagens que vemos em qualquer filme destes de slasher, existe sempre algum elemento cómico. E portanto, o Happy Death Day foi um filme que eu vi inclusivamente a sequela também. Já não, não recomendo tanto, mas é a prova, se calhar, de voltar àquele ponto inicial que o slasher continua vivo e de boa saúde. E quando deixar de estar, há de haver alguém que espeta um arpão e um raio reanima, como no Sexta-feira 13, parte 6, Ou pelo corpo. menos com um cão a mijar e fogo para cima, não é? Também pode acontecer. Também. Acontecem coisas. Há coisas fantásticas, não era como dizia aquele anúncio há uns anos. Olha, Pedro, queres aproveitar para falar dos teus projetos? Eu já relembro onde é que podem adquirir o Olhar o Medo, mas queres falar um pouco aí de onde é que as Sim, pessoas podem encontrar os teus programas? sem dúvida. Portanto, eu através do... Pretendo lançar outras coisas, mas dentro do Vinyl and Celluloid, onde tem as críticas dos filmes, podem seguir-me no Letterboxd. Tenho também o podcast disponível no Spotify, Apple Music e todas as outras plataformas. Podem seguir ainda o meu canal do YouTube, onde lancei agora onde já lancei o ano passado o segmento Double Feature. Daqui a 2 semanas, portanto, penso dia 21 ou assim, mais tarde será lançado o especial de Halloween, que inclui 2 meta-slashers. Portanto, António e José estão convidados a assistir a esse, que não foram falados aqui, nem acho que estão incluídos no vosso livro, Fica a dica. mas podem seguir no YouTube, com legendas em inglês e português, graças ao António, dá mais trabalho, mas olha, temos é Já algo que é agora, um ponto de orgulho. convém dizer, acho que não será grande constrangimento para quem nos ouve e vê, mas convém dizer que os conteúdos do Pedro são em inglês, portanto, mas como tu dizes, pelo menos no YouTube há legendas, não é? Há legendas, no YouTube há legendas.
Portanto, Certo. sim, mas obrigado por este espaço de autopromoção. Pronto, do José também já saberão que continua com o seu blog A Janela Encantada, não é? Em blogspot.com. O Olhar o Medo. wordpress.com. Desculpa, WordPress. Então vou dizer como deve ser: a janelaencantada.wordpress.com. Assim não há dúvidas. Exato. O Olhar o Medo pode ser adquirido então em segundotake.com/Olhar o Medo, nas FNACs, noutras livrarias. Pronto, despedimos por aqui. Encontramos no próximo episódio. Até lá. Boas fitas.